Oi, oi, meus amores, tudo certo? Professora Bárbara na área aqui mais uma vez pra gente ir para mais um tipo de cálculo estequiométrico juntos, eu e você e eu. E nesse tipo de cálculo estequiométrico estaremos falando de reagente limitante e reagente em excesso. Pela minha experiência, esse tipo, que é o terceiro que a gente está vendo, é o tipo que a galera tem um pouco mais de dificuldade, normalmente, de identificar, de resolver exercícios que tenham excesso. Então, eu vou te pedir a máxima atenção para que você pegue tudo, tintim por tintim, porque a gente vai ver e vai dar tudo certo, tá? Então, só relembrando, vimos rendimento, porcentagem referente ao produto, vimos grau de pureza, porcentagem referente ao reagente. Agora a gente vai falar de reagentes em excesso, já vamos ver tudo bem bonitinho, e depois de reações sucessivas ou consecutivas, que também é tranquilo, superamos, superaremos. E assim, não quer dizer que a gente está vendo eles em separado, mas não quer dizer que não possa aparecer questões em que envolvam cálculos estequiométricos, 2 tipos, 3 tipos numa mesma questão. Isso pode acontecer, inclusive o Enem, tá? Ele adora esse tipo de cálculo estequiométrico, misturando 2 ou 3 tipos, e a gente também vai ver isso juntos e vai dar boa, confia que vai dar boa. Primeiro de tudo é o seguinte, ó, quando a gente tem reagentes, né, esses reagentes, eles vão respeitar sempre os coeficientes estequiométricos da nossa reação. O que é o coeficiente estequiométrico? É o balanceamento. Então, a quantidade que a gente tem desses reagentes deve respeitar esse balanceamento, tá? Porém, se por algum acaso as quantidades de reagente que você tem ali, você vai fazer o experimento, elas não respeitam o balanceamento, então eu estou te dizendo assim, 1 reage no máximo com 2 e você vai lá e põe 1 com 5, não está respeitando as quantidades do balanceamento, é nesse momento que vai existir um reagente que vai estar em excesso, que vai ter a mais do que deveria, e o outro reagente que vai ser o limitante, que vai limitar a reação. Então assim, a gente vai aprender como identificar num exercício que é um exercício de cálculo estequiométrico de reagente limitante em excesso, eu vou te mostrar como identificar. A gente vai falar o que são eles e por que a gente utiliza, por que a gente faz uma reação com reagentes em excesso, por exemplo, tá? Então, primeiro de tudo é o seguinte, ó, vou te fazer um exemplo aqui. Pelo balanceamento, a gente sabe que 1 mol de uma substância reage com 2 mols de outra, tá? A gente sabe isso, essa é a proporção estequiométrica. Eu, Bárbara, lá dentro do laboratório, boto 1 com 5. Mas eu sei que pela teoria, pela nossa receita, 1 reage no máximo com 2. Se eu botar 5, o que vai acontecer? Vai sobrar 3 desse cara aqui. Então, esse cara que eu botei a mais do que deveria é o reagente em excesso. E esse cara aqui é o reagente limitante. Ele realmente limita. Ele fala assim, oi, eu sou 1 e eu reajo no máximo com 2. Você pode botar 3, você pode botar 4, você pode botar 5, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu reajo só com 2, não importa o quanto tu bote a mais. O que tu botar a mais vai sobrar no final da reação. Então, esse cara, ele realmente limita a reação. Ele vai falar, não, eu reajo só com 2. Se tu botar 5, 20, vai sobrar. Então, nós temos um reagente limitante e um reagente em excesso. Aquilo que está em excesso numa reação, sempre vai sobrar no final, tá? E realmente, aquele que é o reagente limitante, ele vai ser consumido, todo consumido. Nossa, Babi, mas por que tu tá lá dentro do laboratório? Por que tu vai botar um reagente a mais do que deveria? Tu já tem o balanceamento, tu tem a receita diz que é 1 para 2, por que tu bota 5? Aí é que tá. Por que a gente faz demais isso no laboratório? Aliás, cara, vou falar pra vocês que todas as sínteses, né, todas as reações que eu fiz em laboratório lá na UFSC mesmo, botando a mão na prática, a gente sempre utiliza com reagentes em excesso, sempre. Por que a gente faz isso? Porque se eu boto exatamente 1 para 2, e se eu tiver perdas desse cara aqui durante o processo? Putz, se eu perder um pouquinho desse, se eu perder meio desse, eu já não vou garantir que todo esse reagente vai ser consumido. Então, o que a gente faz? A gente já bota 5, porque se eu perder 1, se eu perder 2, ainda tem uma sobrinha para garantir que realmente 1 vai reagir com 2 e que vai dar certo ali a reação, entendeu? Que vai ser todo consumido aquele reagente que eu preciso que seja consumido. E se você bota exatamente a proporção certinha, pode dar
pode dar zica ali, pode dar ruim, entendeu? Então, por isso que a gente utiliza, essa técnica de utilizar um reagente em excesso, realmente é muito utilizada por nós no laboratório, praticamente todas as síntese que eu fiz foram assim. Então, o que que é o reagente limitante? Então, é aquele que realmente limita, né? Ele limita a reação, pois depois que ele é totalmente consumido, a reação para, ou seja, não importa a quantidade que você tenha em excesso do outro reagente, ela simplesmente vai sobrar. E o reagente em excesso é aquele que realmente tem mais do que deveria, realmente está em excesso e ele sobra lá no final da reação. Botei aqui o nosso mesmo experimento do sanduíche para a gente entender. E depois a gente coloca numa reação e faz exemplos mesmo do reagente limitante em excesso. Então, olha só. Aqui é como se fosse a receita do bolo, né? Tu tem 2 pães com 1 queijo e tu forma um sanduíche. Essa é a receita do bolo. Daí você vai lá fazer na prática. E o que que você tem na prática para fazer isso? Você tem 4 pães e 1 queijo. E você já sabe que a receita do bolo é 2 para 1, que forma 1. Então, o que que vai acontecer aqui? Você já sabe que é 2 para 1, opa, sim, 2 para 1, e você tem 4 para 1. Você entende o que vai acontecer? Esse 1, ele vai te dizer assim, ó, oi, eu reajo com no máximo 2, aí a gente forma um sanduba, esses 2 pães a mais ali que tu tem, eu sei lá o que que tu vai fazer com eles, eu não tô nem aí, vai sobrar no final, entendeu? Então, esse é o reagente limitante. Nesse caso aqui, o nosso reagente limitante seria o queijo, o nosso reagente em excesso seria o pão, e tá lá, ó, eu formei um sanduba, que era o produto que era para eu ter formado, e sobrou lá os 2 pães que não reagiram. Então é isso, o reagente em excesso, o que tá em excesso, ele sobra lá no final. Mas pelo menos eu garanto que todo o reagente limitante foi consumido e eu consegui formar ali o produto que eu queria, beleza? Então aqui também, né, coloquei que se você tiver só um pão, então você tem aqui um queijo e só um pão. A reação era um queijo e 2 pães. E você tem 1 para 1. Também não está na proporção, entende? Então, nesse caso aqui, você não consegue formar um sanduíche, você não consegue formar o produto. E aqui, né, você tem, por exemplo, 3 para 1, sendo que a reação era 2 para 1, beleza, vai reagir, né, 2 com 1 e vai sobrar um pãozinho lá no final. Então, aqui realmente a gente tem o reagente limitante, o reagente em excesso, e aqui não forma, porque nem tá nas proporções, nem a mais, na verdade tá a menos, né, do que deveria. Para a reação acontecer, eu preciso pelo menos ter 1 para 2, tá? E aqui eu tenho 1 para 1. Então vamos ver como que funciona isso em exemplos reais, oficiais, e eu vou te ensinar também a identificar, né, e como que você resolve. Então olha só, aqui a gente tem um exemplo que diz assim: o cromo metálico pode ser produzido, ou seja, o cromo metálico está lá no produto, pela redução de Cr2O3 com alumínio segundo a equação. Temos a equação, já está balanceada, e ele fala assim pra gente, ó. Supondo que a reação acontece completa, qual é a massa de cromo produzida? Então, ele quer a massa aqui, ó, x quilos, né, em quilos. Qual é a massa de cromo produzida em quilos? Ele está pedindo pela reação de 5,4 kg de alumínio com 20 quilos de Cr2O3. Ó, temos a reação. Baixamos o número de mol bonitinho e peguei os dados do exercício. O que que os dados falaram pra gente? 5,4 quilos desse, 20 quilos desse cara, e eu quero saber x quilos lá do cromo do meu produto. Galera, quando você monta isso e você vê que você tem 2 valores de reagente para obter um valor de produto, tá? Isso aqui é o típico escrachado exercício de reagentes em excesso, em que não, o exercício não foi bonzinho e não, você não pode escolher aleatoriamente A e B assim. Nossa, que legal, eu posso fazer 20 quilos com x quilos, ou eu até posso escolher fazer 5,4 quilos com x quilos. Olha eu olhando pra você. Você acha mesmo que o vestibulando lascado na vida, ele tem poder de escolha, assim, tipo, que as questões, elas são maravilhosas, elas são boazinhas, tipo assim, ai, bai, Bia, posso escolher você? Não. Tira o seu cavalinho da chuva, você não pode escolher. Então, assim,
como que eu monto e eu identifico que é um exercício de reagentes em excesso? Por quê? Porque ele vai te dar massa de 2 reagentes, ele vai te dar mol de 2 reagentes, ele vai te dar volume de 2 reagentes, ele vai te dar moléculas de tudo que ele te der de 2 ou de 3 reagentes, dá uma desconfiada, porque certamente um dos dois está em excesso, e se você utilizar o cara que está em excesso para fazer o cálculo, para descobrir o produto, você se lascou, entendeu? Porque daí você não vai fazer na proporção estequiométrica correta, porque o excesso não reage. Então, ou seja, para descobrir o X do produto, primeiramente eu vou ter que resolver meu problema aqui. Eu vou ter que ver quem está em excesso para não utilizar ele para descobrir o meu produto, tá bom? Então, olha só, eu tenho a massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol, e aqui eu tenho 2 mols, por isso 2 vezes 27 dá 54, e se você fizer bonitinho a massa do Cr2O3, vai dar 152 gramas para 1 mol. Eu já fiz pra gente, tá? Então, olha só, gente, tem 2 maneiras de você fazer isso aqui. Você pode fazer por proporção, quando os números forem fofos, você pode meio que fazer de cabeça. Tem gente que vai ter facilidade, vai conseguir fazer isso. Ou você pode fazer depois de um outro jeito. Eu vou te mostrar 2 maneiras. Primeiro, eu vou te mostrar a maneira que é bem mais rápida. E que se você tiver números fofos, sempre que você tiver números fofos, é legal que você treine a sua cabeça, o seu raciocínio para fazer assim. Porque você sabe, você vai fazer uma prova de vestibular, que você precisa de tempo, você vai fazer uma prova no colégio, enfim, a gente precisa ser ágil. Então é legal a gente poder ganhar tempo. Então olha só, o que eu quero que vocês percebam? Ignora o quilo e o grama, não se preocupa com isso agora, depois tu vê isso, vocês vão ver que vai dar certo. E olha só, vocês conseguem perceber que do 54 para o 5,4, ignorando aqui mesmo as unidades inicialmente, tá? Ignora as unidades e pensa só nesses 2 números. Vocês conseguem perceber que de cima para baixo a gente dividiu por 10? Que a nossa lei aqui das proporções, só tô botando os valores lá, tá, gente? Aqui, a lei das proporções fixas ou definidas, né? Daqui para cá a gente dividiu por 10. Então, olha só, segundo Proust, se você dividiu 1 por 10 pelas leis das proporções, você tem que dividir todo mundo por 10. Né? E se você pegar esse 152 e dividir por 10, o resultado não dá 20. O resultado dá 15,2. Então, você divide por 10 e dá 15,2. Então, opa, já tem alguma coisa errada, entendeu? E qual que é a interpretação que a gente faz aqui? Olha só. Os 54 gramas reage no máximo com 152. Esse 5,4 quilos reage com no máximo, pela lei das proporções fixas ou definidas, respeitando a estequiometria, respeitando o balanceamento, reage no máximo com 15,2. Mas no experimento, o que ele fez? Ele botou 5,4 com 20. Então, ou seja, ele botou, nesse 20 quilos, ele botou a mais do que deveria. Botou uma quantidade a mais. Então, só aí a gente já consegue de cara identificar que esse é o reagente em excesso. O 5,4 reage no máximo com 15,2, ele bota 20. E aí você consegue, tem algumas questões que perguntam quanto está em excesso, entende? Às vezes as questões de somatório ou até mesmo nos itens do ABCD pergunta quanto está em excesso? Bom, ele botou 20. Se o máximo que reage é 15,2, faz 20 menos 15,2, tu tem 4,8 quilos que foram colocados em excesso ali. Então, se esse cara é o reagente limitante, é o reagente em excesso, esse outro é o reagente limitante. Ele diz assim: oi, eu 5,4 reage com no máximo 15,2. Se você bota 20, 30, 40, eu não tô nem aí, vai sobrar. Então, temos reagente limitante, temos reagente em excesso. Para que eu fiz tudo isso? Para descobrir o cara que estava em excesso e para não utilizar ele para fazer as minhas contas para chegar no meu X quilos do meu produto. Eu não utilizo, porque se você utiliza esse 20 aqui, ó, você lascou, você vai dar errado o resultado. Babi, mas se ao invés de eu utilizar 20, eu posso utilizar 15,2 e achar o X, beleza, daí vai estar na proporção estequiométrica correta, você acha o X. Mas a minha dica para você é a seguinte: descobriu quem tá em excesso? Descobri. Cara, ignora ele, tira ele e faz
com quem está proporcionalmente correto, que é essa regra de 3 aqui, ó. Agora sim você pode ir para o seu resultado, ó. 54 está para 2 vezes 52, que a massa do cromo aqui, né, é 52, só que você tem 2 mols, por isso multiplicamos por 2. E esse 5,4 quilos está para x quilos. Bom, faz a regra de 3 e acha o resultado. Babi, eu tô preocupado com quilo. Não precisa, olha só. 5,4 kg vezes 2 vezes 52 gramas é igual a x dividido por 54 gramas. Gente, olha o samurai, que coisa mais linda, o samurai cortando unidade. Gramas, corta com gramas e o teu resultado vai sair perfeitamente em quilos. Tem gente que pega isso daqui e transforma tudo para gramas, depois transforma o resultado para quilos e não faz sentido você fazer conta à toa, pelo amor de Deus. E nem precisa colocar aqui também na regra de 3, tu já pode fazer aqui, ó, se daqui para cá dividiu por 10, daqui para cá também vai dividir por 10, vai dar aqui 104 gramas, divide 104 gramas por 2, vai dar 10,4 quilos, é a resposta, pronto. Então, isso aqui é um jeito de você fazer, né? Não utiliza quem está em excesso. E o resultado aqui vai ser 10,4 quilos de cromo. Só que assim, nem sempre, tá, gente? Nem sempre essa proporção 54, 5,4 vai ser fofa. Às vezes a proporção é totalmente zoada e aí tu vai olhar e vai pensar, putz, que perils, eu não consigo ver a proporção. E aí, Babi, pra que lado eu corro? Como é que eu vou descobrir quem tá em excesso? E aí é que eu vou te mostrar o jeito. Não teve jeito de ver a proporção, os números estão horríveis, como é que eu vou resolver? Aí tu vai fazer o seguinte, isso daqui que ele te deu, 5,4 e 20, são valores do experimento dele ali, é experimental. Essa é a linha do teu balanceamento, isso aqui é a tua receita. Então, tu vai ter que testar, tu vai ter que verificar, tu vai ter que pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e verificar. Tu vai ter que botar um x no 5,4 e fazer uma interpretação, e depois um x no 20 e fazer uma interpretação. Ou você faz uma conta só para ver o que você consegue interpretar. Eu vou fazer as duas para te mostrar que daria certo de você identificar dos dois jeitos, mas tanto faz. Você pode fazer uma só ou as duas, tá? Só que, claro, quanto mais conta você faz, mais trabalho dá. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiro de tudo, eu vou pegar a equação balanceada, vou baixar o número de mols, ó, a relação molares, tudo aqui a gente já fez no exercício anterior, tá? No exercício anterior, é o mesmo exercício, a louca, no slide anterior. E aí, olha o que eu vou botar aqui, ó. Os 5,4 quilos, eu vou botar um x para ver, pela proporção bonitinha, qual é o máximo que ele reage. Se você fizer essa continha, o x já fizemos ali, né? Gramas corto com grama, o resultado sai em quilo, bem bonitinho. O x vai dar pra gente 15,2. Qual é a interpretação que você tem que ter? 5,4 quilos reagem com, no máximo, 15,2 quilos. Se o exercício bota 20, ele botou mais do que o máximo que poderia pela proporção. Então, esse é o reagente em excesso. Babi, mas e se eu botar o x aqui, ó? Será que eu posso fazer isso? Pode, olha lá do outro lado. Peguei a reação, 54, 152, vou pegar o 20 e botar o x aqui, ó, no lugar do 5,4. Você vai fazer essa continha, você vai ver que o resultado, grama corta com grama, o resultado vai sair em quilo, vai dar 7,1. Qual é a interpretação que a gente tem aqui? 20 quilos reage com, no máximo, 7,1. Ele botou 5,4. Esse cara aqui vai ser o limitante, né? E, consequentemente, esse aqui vai ser o cara que está em excesso. Então, você pode fazer as duas regras de 3 ou uma só e já interpretar, né? Então, se eu tenho menos do que o máximo que reage é 7,1, eu tenho menos que o máximo, opa, reagente limitante. Menos do que o máximo ali. Agora, se eu tenho mais do que o máximo que reage, bom, agora eu estou em excesso. Então, são maneiras de você identificar e depois de você fazer isso, daí você descobre o X lá bonitinho. Tá? Então, às vezes, números fofos, às vezes, números não fofos, e aí depende muito, né, do vestibular e da boa vontade de quem fez a questão. Então, olha só. Aqui faria a mesma coisa, bonitinho, acharíamos o resultado. Vou mostrar para vocês essa questão aqui da CAF, que já se torna, né, da prova de medicina, que já se torna uma questão bem mais difícil, porque assim, quer dizer,
O reagente limitante e reagente em excesso, você vai ver que não é o mais difícil dessa questão, que aqui é até legalzinho de identificar, é até fofo. O problema dessa questão é que ele não te dá reação. E aí é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Muitas vezes o problema não está no cálculo estequiométrico, mas no que antecede ele. Pô, eu não sei montar uma reação de ácido-base. Aí ferrou tudo. Eu não sei balancear. Aí ferrou tudo. Entende? Então, olha só. Essa questão diz assim: assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de sódio. De alumínio, desculpa, falei errado. Bom, o cloreto de alumínio é produzido, então ele está no produto, e a reação foi do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. E vocês conseguem perceber que ele dá mol de 2 reagentes, ó, tá dando mol de um, mol de outro, e pede pra mim algo em gramas do produto? Então, parou, já sei identificar que é um exercício de reagentes em excesso. Por quê? Porque ele me deu mol de 2 reagentes. No anterior, vocês viram que ele te deu massa de 2 reagentes e pediu algo do produto. Aqui ele te deu mol de 2 reagentes e pediu algo do produto. Então, para você descobrir o X do produto, você precisa descobrir primeiro quem está em excesso para não fazer cagadites, tá? Olha só, eu vou colocar a reação já aqui. Tô imaginando que você já sabe montar uma reação ácido-base. Por favor, não me mate, não me xingue aí do outro lado da tela. Ah, não sei montar. Vai lá no modo de reações ácido-base e vê, tá? Porque aqui eu preciso focar no nosso estéquio aqui. Então, ó, tá aqui a reação. Depois de montar a reação, você faz o balanceamento, abaixa o número de mols, baixei 3 mol para 1 mol, para 1 mol, para 3 mol. E aí, agora eu vim para a pergunta, ó. 8 mol de ácido clorídrico reage com 4 mol de hidróxido de alumínio. Qual é a massa em gramas de cloreto de alumínio? X gramas, coloquei tudo aqui. Esse cara aqui tá em mol, já tava. Esse aqui tá em mol, já tava. E o AlCl3, olha só, vem comigo. O alumínio, a massa é 27, o cloro é 35,5. Faz o 35,5 vezes 3, mais o 27 do alumínio, vai dar o 135,5 que tá aqui, porque aqui eu quero em gramas. Mas antes de eu fazer qualquer coisa com o meu produto, eu preciso aqui, ó, resolver um problema. Esse é o primeiro problema que eu tenho que resolver. Ver quem tá em excesso para não utilizar, para depois descobrir o X. Olha como aqui os números também são fofos. Olha só, você tem duas maneiras de fazer aqui, tá, gente? Você pode fazer assim, ó. Por exemplo, daqui pra cá, olha só, a gente pode ver assim, eu fiz antes na vertical, agora eu vou fazer na horizontal. De 3 para chegar em 1, você teve que dividir por 3, certo? Se você pegar o 8 e dividir por 3, isso certamente não vai dar 4. 8 dividido por 3 vai dar 2 e pouquinho. Então, só aqui a gente já consegue ver que aqui a gente tem um reagente em excesso. Ó, esse cara é o reagente em excesso e esse cara, consequentemente, vai ser o reagente limitante. Porque esse aqui tem mais do que deveria. Pela lei das proporções, daqui pra cá tinha que ser a mesma coisa que daqui pra cá. Dividir por 3 aqui também. Olha só uma outra maneira de você ver isso, tá? Vou mostrar outra maneira. Olha só, daqui pra cá você fez vezes 4, né? 1 vezes 4 dá 4. Se tu fizer 3 vezes 4, isso daria quanto? Daria 12. Opa! Então, o que isso está querendo te dizer? 1 reage no máximo com 3. 4 reage no máximo com 12. Se ele colocou 8, ele colocou menos que o máximo, ou seja, reagente limitante. Né, tem menos que o máximo, e esse, consequentemente, reagente em excesso. Mas, enfim, são várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Ou também daquela maneira que eu mostrei. 3 mol reage no máximo com 1 mol. Ah, então 8 mol reage no máximo com quanto? X. Aí tu vai fazer 8 dividido por 3 vai dar 2 e pouco, né? E aí tu vai ver, 8 reage no máximo com 2 e pouco, então se tem 4, está em excesso. Então já descobrimos aqui, ó, que o carinha que está em excesso é o Al2O3. E quanto dele está em excesso? Então olha só, se você fizer 8 mol reage no máximo com 2,66. Se ele coloca 4, a gente tem 1,34 mol em excesso.
não utilizo ele para fazer os cálculos, certo? E vou fazer aqui, ó, 3 está para 136,5, assim como 8 está para x. Você vai fazer essa regra de 3 bonitinho, mol corta com mol, o teu resultado sai em gramas e o resultado aqui pra gente vai dar 356 gramas, letra D de dado. Beleza pura? Então assim, né? Às vezes fica mais fácil de ver a proporção, às vezes nem tanto. Bora fazer mais uma, bora praticar, porque já que esse aqui é um pouquinho mais difícil, a gente vai praticar. Então, olha só, trouxe uma questão da UFSC 2019, questão de somatório, questão bem legal para você identificar aqui e fazer. E essa questão diz assim, ó, a reação não balanceada, nossa, cadê minha canetinha? A reação não balanceada entre o magnésio e o ácido clorídrico está representada abaixo. Com o objetivo de estudar essa reação, foram realizados 4 experimentos diferentes, com diferentes quantidades de magnésio e ácido, conforme os informados a seguir. Fez o experimento A, o B, o C e o D com várias quantidades diferentes. Considerando essas informações, é correto afirmar que, vamos para os itens de somatório. 0,1. A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros para a reação balanceada é igual a 6. Então, tu vai copiar a reação e a gente vai balancear. Vou começar colocando 1 aqui, ó. 1 magnésio depois da seta, 1 magnésio antes da seta. 1 vezes 2 cloros, então tenho 2 cloros depois da seta, vou botar um 2 aqui, que vezes 1 vai dar 2. 2 hidrogênios antes da seta, aqui já tenho 2. Então, se vocês somarem, né, esse é realmente os menores coeficientes estequiométricos que a gente tem, vai dar 2, 3, 4, 5 e não 6, como diz ali a alternativa. Então, essa tá falciane, tá? Vai dar 5 e não 6. Vamos para o item 02. Olha só o que ele diz aqui. O maior volume, o maior volume de hidrogênio será produzido nas condições do experimento D de dado. Então, ele tem o experimento A, B, C, D e ele quer saber em qual deles a gente vai produzir a maior quantidade de hidrogênio. Primeiro de tudo, olha só. Isso é o número de mols pelo balanceamento. Olha o que eu vou fazer aqui. No experimento A, ele disse que usou 0,05 de um, 0,05 de outro, certo? E vocês conseguem perceber que a proporção estequiométrica é 1 para 2, então, ou seja, 0,05 deveria reagir com o dobro, certo? E não está acontecendo isso, ou a gente também pode olhar ao contrário, daqui para cá eu dividi por 2, então essa quantidade reage com metade disso que está aqui. Então, ou seja, esse cara, ele está realmente em excesso, né? Então, 0,05 reage com metade disso, 0,025. Então, esse cara está em excesso. Então, para a gente saber a quantidade de hidrogênio produzida, lá vai ser a quantidade do reagente limitante. Vou deixar marcado aqui. Aqui tá certinho, né? 0,05 e 0,10, tá vendo? Então, essa tá em proporção estequiométrica correta, não tem ninguém em excesso. O B tá correto, vou botar assim. A letra C, olha, usou 0,10 e 0,20. Consegue perceber que daqui pra cá também é o dobro, igual daqui pra cá também é o dobro, bem bonitinho. Então, esse aqui também tá certo, não tem ninguém em excesso. E o D, olha só, ele botou 0,20 para 0,10. E a gente consegue ver que daqui pra cá eu tenho que dividir por 2. Se eu divido 0,10 por 2, não dá 0,2, né? Então, aqui a gente também tem um cara em excesso, e o cara em excesso também é o magnésio aqui, ó. E esse é o reagente limitante. Então, para a gente saber o volume produzido, né, de hidrogênio, aqui, X litros, a gente sempre compara referente ao reagente limitante. Então, ó, aqui a gente vai produzir, essa tá em excesso, essa não tá, essa tem reagente em excesso. Então, lá, a gente vai produzir 0,025, porque, deixa eu apagar aqui rapidão, peraí, olha só. Porque daqui pra cá é metade, a gente utiliza o reagente limitante, que é o HCl, daqui pra cá é metade, ó. Então, 2 mols para 1 mol, aqui a gente produz metade. Daqui pra cá, então, a gente sabe que vai ser metade, então 0,05.
Aqui a mesma coisa, 0,20 metade é 0,10 e 0,10 metade é 0,05. Então, nesse caso, a gente consegue perceber que aquela que mais vai produzir hidrogênio, né, um volume molar de hidrogênio, então a gente pode comparar assim aqui o número de mols, seria essa letra C e não a D, então tá falso, tá? Reagente em excesso aqui, reagente em excesso aqui, essas duas estão em proporções estequiométricas corretinhas, beleza? Bora pro item 04. O item 04 fala assim: nos experimentos A, B e C, não há reagentes em excesso. Então, a gente acabou de ver isso, né? Então, a gente viu que no A e no D tem reagentes em excesso. No B e no C, não. Só que ele fala aqui, o A, o B e o C não há reagentes em excesso. Mentira, no A há reagentes em excesso. Falso, item 04, tá? Tínhamos acabado de ver isso. O item 08 diz o seguinte: nas condições dos experimentos A e D, o ácido clorídrico é o reagente limitante. Então, a gente já tinha visto que o experimento A e o experimento D tem alguém em excesso e tem alguém que está limitando, e a gente precisa só, né, relembrar quem é esse cara. Se vocês notarem, ó, daqui para cá, né, na nossa reação, a gente divide por 2. Então, se a gente dividir por 2 daqui para cá, aqui deveria dar 0,025. Então, esse cara aqui realmente tem a mais do que deveria. E daqui para cá, a mesma coisa. Se você dividir por 2, aqui era para dar 0,05 e não 0,20. Então, o magnésio está em excesso, consequentemente nas duas, né, tanto na A quanto na D, consequentemente o HCl sim é o nosso reagente limitante, que limita a reação e diz, oi, eu só reajo com metade de você, se você botar mais, eu não vou reagir, vai sobrar. Item 16, considerando a condição C, a massa de hidrogênio produzida será de 0,10 gramas. Então, considerando a reação C, ele está falando que 0,10 desse com 0,20 desse. Na reação C a gente não tinha excesso, então a proporção estava bem certinha. E eu quero saber X gramas de hidrogênio, tá vendo? Essa foi aqui os dados que ele deu, essa não tinha excesso, X gramas. Posso utilizar tanto o 0,10 quanto o 0,20 para descobrir a quantidade em gramas. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu vou fazer desse 1 mol diretamente com esse aqui, porque a proporção é 1 para 1. Poderia utilizar o ácido clorídrico, mas escolhi não utilizar, tá, gente? Então, 0,1 produz 2, 0,10 vai produzir pra gente 0,2 gramas de hidrogênio e não 0,1, como ele falou aqui. Então, tá falso o item 16. Bora para mais um item, e esse item 32 fala assim: o experimento envolve uma reação de óxido-redução na qual o magnésio é oxidado e o ácido clorídrico é reduzido. Gente, vamos relembrar aqui, ó, NOx de substância simples, 0 para o magnésio. NOx do H, na maioria das vezes, mais 1. Para zerar o cloro tem que ser menos 1. O magnésio, elemento da família 2A, tem NOx fixo mais 2. Para zerar o cloro vai ser menos 1, que vezes 2 cloros vai dar menos 2. O hidrogênio, substância simples, 0. E aí a gente consegue ver que, olha só, o magnésio aumentou o seu NOx, então ele oxidou. O hidrogênio de mais 1 para 0 diminuiu o seu NOx, então ele reduziu. Então, consequentemente, a gente consegue descobrir que, nesse caso, o magnésio ele vai ser aqui oxidado e, consequentemente, o hidrogênio, desculpa, vai ser reduzido. Aqui eu coloquei agente oxidante, agente redutor, mas né, ele perguntava que o magnésio é oxidado e o HCl é reduzido. Não. Nesse caso, o hidrogênio é reduzido e não o ácido clorídrico inteiro. Podem ver que o NOx do cloro, ele permanece inalterado, tá? Então, quem reduziu foi o hidrogênio e não o HCl. O HCl é o agente oxidante. Na reação, o magnésio é o agente redutor, então o agente redutor é quem oxida, então nesse caso, verdadeiro é 64, tá? E assim, pra gente finalizar, eu vou te pedir, questão densa, né? Questão densa, vários itens, cada item é uma questãozinha. Eu vou te pedir um favor, eu vou botar uma questão aqui atrás, tá? Vou botar uma questão aqui atrás. Aqui, essa questão da URG de 2017, mas essa é totalmente para você. Eu não vou resolver passo a passo, é para você praticar tudo que a gente viu nessa aula e meter a mão na massa e ver se tá conseguindo entender, se errou, se não errou, porque aqui eu falando, normalmente você pode ter a sensação assim, eu entendi tudo que a Babi falou. Só que aí, quando você vai praticar, você trava. Então, eu gostaria que vocês praticassem essa. Vocês podem pausar nesse momento, praticar. E logo em seguida, eu vou colocar ela toda resolvidinha, passo a passo, pra você ter ela aí bonitinha, tá? Então, lá vou eu
colocando ela resolvida, porque você já pausou, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui você vai ver que o nosso reagente em excesso é amônia, tu usa o reagente limitante para fazer os cálculos. Pode focar na tela aí pra galera ver bonitinho, que o resultado ali vai ser letra B de Babi, tá? E a proporção aqui, só vou dar uma diquinha rapidinho. Daqui pra cá, olha só, se sou eu lá no vestibular fazendo, eu aproximo para 50 e 10. Daqui pra cá eu divido por 5. 17 dividido por 5 com certeza não dá 10. Né? Daria ali em torno de quê? De 2 e pouco? 3, daria em torno de 3. Então, ou seja, já sei que esse cara tá em excesso. Usa a aproximação para te ajudar. Seja ligeiro, seja esperto para ganhar tempo. Tá bom, seus lindos? Cara, muito obrigada pela companhia nessa aula. Eu espero de coração que você tenha entendido. Pratique, pratique, que é o segredo do sucesso, principalmente para esses exercícios aí que envolvem cálculo, tá bom? Beijo, seus lindos. Tchau!